Alô, pessoal do Camil do segundo ano, tudo bem com vocês? Como foram desse recesso no meio do ano? 15 dias para dar uma descansada, mas também não pode relaxar completamente, né? Vocês estão aí, ainda que no segundo ano, mas já é um período de preparação. O que nós estamos fazendo aqui com esse itinerário é uma preparação de um prazo mais estendido, né? Você tem o segundo e o terceiro ano para enfrentar esses conteúdos regulares que vão cair na tua prova. De qualquer forma, essas férias do meio do ano são importantíssimas, né? Esses 15 dias de férias, a ideia é mesmo diminuir um pouco o ritmo para voltar com muito gás para a continuidade dos nossos estudos. Isso, no final das contas, é bom para todos, né? Para professores, para alunos, porque o nosso ritmo cotidiano é muito intenso. Vocês de assistir aula, estudo doméstico, que deve ter mesmo, não é? Se você está se sentindo muito confortável em assistir aula, acordar ali e tal, e ficar lagarteando no sol, tem cuidado. Nesse momento, segundo e terceiro ano, não pode ser uma situação de muito conforto. Você tem que ter um ritmo de estudo intenso, ainda que não seja absolutamente estressante, né? Mas tem que ser intenso, porque você vai, ao final do próximo ano, enfrentar concursos que não é mais aquela necessidade de tirar a nota 6 para passar de ano. Você vai ter que ter um desempenho melhor, porque você vai estar concorrendo com outras pessoas de fora do colégio militar, inclusive, em busca de uma vaga. No caso de vocês, a priori, uma vaga na SPSEX ou em outros concursos militares, né? De qualquer forma, é importante que vocês tenham esse foco desde o início do ensino médio, se não foi possível, ao menos agora no segundo ano, independente de estarem no virtual, ou seja, no ensino remoto ou no presencial, tem que ter esse foco. Sem esse foco, você vai precisar permanecer estudando mais 1, 2 anos em cursinhos para tentar alcançar o seu sonho, o que já é possível agora. O que já é possível agora, verdadeiramente, se você levar com afinco a preparação, essa grade de itinerários preparado para o segundo e terceiro ano vão te dar sustentação para você fazer uma prova no final do próximo ano e ter um bom resultado. Mas isso não vai cair gratuitamente no teu colo. É uma preparação de médio e longo prazo, não é? Feitas essas considerações, congratulo a todos pelo retorno. E essa nossa primeira aula de retorno é uma aula de retap da última avaliação que vocês fizeram antes de saírem de férias, não é isso? Vocês fizeram a A5 na última semana, antes das férias, que foi uma avaliação de itinerários. E o objeto de conhecimento de vocês foi geologia e geomorfologia, dinâmica interna e dinâmica externa do planeta. O que eu vou fazer agora apresentar as 12 questões aqui e comentar o gabarito de cada uma delas. Como as provas são randomizadas, é possível que você tenha tido na tua prova alterações em relação ao que eu vou apresentar aqui. Mas aí é alteração de ordenamento, pequenas alterações, isso não muda a lógica do gabarito, ou seja, a opção que foi marcada. E isso me parece que é o mais importante, é para isso que vale essa aula, para tirar quaisquer dúvidas acerca do gabarito e do resultado da A5. Você tem o chat aqui comigo no momento da aula para tirar suas dúvidas, e após a entrega das provas, a divulgação das provas, você tem 48 horas para fazer alguma solicitação de ajuste de resultados. Beleza? Vamos nós então? Aqui está. A minha primeira questão, eu vou colocar. Eu vou manter aqui, eu vou migrando à medida que for aparecendo. A primeira questão é: observe o mapa. Uma questão de 2019 já aplicada, um mapa do Jurandir Rosa está exposto aqui com as unidades do relevo. Essa é a última classificação do relevo, como nós já bem sabemos, né?
E aí pede a unidade do relevo 26 no mapa Planícies e Pantanal Mato Grossense é formada a partir de... Aqui você tem, eu fiz um recorte do mapa, né? A unidade 26, você vê aqui Planícies e Pantanal Mato Grossense. Nós falamos que as planícies no Brasil, Pantanal Mato Grossense, planície amazônica, planície litorânea, são de formação recente, então sedimentação recente do quaternário. Há sedimentações, sim, há sedimentações antigas, há formações antigas, não é? Mas definitivamente não é o caso dessas planícies. Lembra que nós temos bacias sedimentares, como por exemplo a bacia do Paraná, que é uma formação geológica lá do Paleozoico, Mesozoico. É nessa área aqui. Você vê que nessa bacia sedimentar formaram-se planaltos e depressões. Na borda da bacia, depressão, né? 21 aqui. No nosso caso, a gente está pedindo planície. Planície é a unidade do relevo. E as planícies, terras baixas, de sedimentação mais recente, são planícies do Pantanal, aqui em cima a planície amazônica, a planície costeira. De fato, a opção, indubitavelmente, é a letra C. A segunda questão, esse mapa ou um mapa similar a esse vai aparecer em vários momentos da prova. E mesmo quando ele não aparece, ele acaba sendo importante. Então você pode resgatar, pode voltar para consultá-lo, não é? Também em 2019, observe a figura abaixo, aqui você tem as principais placas do mundo, não é? Com os seus respectivos movimentos. As placas tectônicas são blocos sólidos que formam a crosta terrestre. Devido à pressão do magma, essas placas se movimentam, causando transformações nas formas do relevo do planeta. Com base nas informações contidas na figura acima, das principais placas tectônicas e em seus conhecimentos sobre o tema, julgue as afirmações. E aí você tem aqui, você tem que levantar, vou botar aqui embaixo, beleza? Vou botar aqui embaixo. Você tem 4 afirmações, vai ter que identificar quais são as corretas. É uma questão similar ao que vocês vão encontrar. O SPSEC tem trabalhado somente na prova de geografia nos 2 últimos anos. Somente uma questão não foi desse tipo, foi de múltiplas escolhas comuns, ABCDE. Todas as demais foram de assertivas, que você tem que identificar e marcar aqui a opção. Os movimentos tectônicos alteram a distribuição das terras, mares, montanhas e vales. Por serem de longa duração, embora em geral muito lentos, esses movimentos podem formar grandes bacias sedimentares ou elevadas cadeias de montanhas. Nenhuma dúvida, corretíssimo. A teoria tectônica das placas estuda os deslocamentos continentais, os terremotos, os processos vulcânicos e o alargamento do assoalho marinho, e que permite reconstituir as forças e processos que formaram, olha aí, forças de formação do relevo, formaram a superfície sólida da Terra. Beleza, tudo certinho também. Isso aí é um texto de livro praticamente, não é? Tanto um quanto o outro estão corretíssimos, não há o que comentar. Está falando da dinâmica das forças internas e como que essa dinâmica, que se reflete especialmente no movimento das placas tectônicas e daí vulcanismos, tectonismos. Nós sabemos que os movimentos podem ser verticais, epirogenéticos ou horizontais, orogenéticos, e são esses movimentos, deles decorrem as fraturas por onde vai acontecer a formação do relevo, onde vai acontecer a formação do relevo, seja através do magma que vem à tona em áreas de falhamentos, ou então expansão do assoalho, vulcanismos, né? Seja mesmo os dobramentos, o relevo que se forma a partir de dobramento, né? 3. O processo de colisão entre placas tectônicas que ocorre no oceano é acompanhado de fortes terremotos e produzem falhas na crosta. Não, já está errado aqui, né? Já está errado. A expansão dos oceanos se dá pelo processo de separação. E a colisão não produz falhas.
a colisão não produz necessariamente as falhas, pode ter pequenos falhamentos, mas não é o principal. E erra mais ainda quando vai para os exemplos. Por exemplo, falha de San Andreas na Califórnia, nos Estados Unidos. Como nós podemos ver, vou voltar aqui ao mapa. Como nós podemos ver, aqui na falha de San Andreas, há um processo de tangenciamento. Isso foi muito estudado, por exemplo, nas nossas aulas, né? Então, não há um processo de colisão. Está errado, 3. Você percebe que somente sabendo que esse está errado, eu já posso cravar que o gabarito é letra D. Todas as opções aqui aparecem o 3. O único que não aparece é a letra D. Então, somente sabendo o 3, eu já posso cravar. Eu sei que em San Andreas, falei muito isso nas nossas aulas, o movimento é tangencial, é um movimento de transformante, não é? Não movimento convergente. O Oceano Atlântico está situado sob o cruzamento de 4 grandes placas, norte-americana, sul-americana, eurasiana e africana. Beleza, beleza, só é ver o mapa. Tudo certinho, letra D, então, sem dúvida. Continuando, também em 2019. Quando eu coloco modificada, é porque nós da equipe de geografia fizemos algumas pequenas alterações para encaixar no nosso padrão de prova, né? Para ajustar algum termo. De acordo com a teoria da deriva dos continentes, lembra que teve a deriva dos continentes e a tectônica das placas, elas são complementares, né? A Terra seria inicialmente formada por um único e enorme supercontinente. Essa questão é uma questão de informação direta, é uma informação relativamente simples, não é? Então, você não pode se permitir errar esse tipo de questão. Professor, isso aparece na SpaceX? Nos últimos anos, uma questão como essa não aparece, mas essa informação poderia aparecer em um item da tua prova, exatamente como está aqui, só que com o resultado, né, batizado de Pangeia, como você sabe, tá bem? Ficou então letra A, né? 2020, bem recente. O conjunto que reúne as eras geológicas é conhecido como escalas geológicas. Sobre escalas geológicas, é possível afirmar que os seres humanos, como forma de vida, surgiram na era e no período, respectivamente. Essa é outra questão que certamente essa informação, esse padrão de informação, pode cair na prova da SpaceX. Não é o tipo de questão aqui, como simulado, não é exatamente nesse caso o tipo de questão que me importa, é a forma como a informação é trabalhada, não é? E aqui você tem, qual é o momento que nós vivemos? Nós vivemos no éon fanerozoico, não está presente aqui, não pede o éon. Era cenozoica, vida recente, já eliminei aqui, não é? Só pode ser B ou C. Período quaternário, Jurássico é do Mesozoico, é dos grandes dinossauros, lembra Jurassic Park? É aquela tabelinha com a síntese que eu falei para vocês da importância de vocês estudarem, não é? Então, sem dúvida, quaternário. Professor, me diga uma coisa, e qual a época? Os livros são consensuais em falar do Holoceno. Alguns autores já falam do Antropoceno, que eu cheguei a comentar com vocês, alguns autores. Mas como não é consensual, se aparecesse aqui a época, você cravaria no Holoceno, com H, né? Olha aqui de novo, as placas, como eu falei, que iam aparecer em algumas questões, né? Também em 2020, a partir da análise da figura, assinale a alternativa correta. Placas tectônicas do mundo. Aqui você tem a placa e tem os movimentos também, não é isso? E quinta questão. Então vamos ver aqui quais são. O encontro das placas norte-americana, aqui em cima, e sul-americana, gente... forma a montanha dos Apalaches. Estados Unidos está aqui em cima, Apalaches está aqui, né? Ah, professor, mas eu não sei onde é o Apalache, mas você tem que saber onde está os Estados Unidos, pelo menos está aqui. Como é que o encontro da norte-americana com a sul-americana vai formar montanhas? Até porque elas não têm movimentos
convergentes, como vocês podem ver. Ambas se deslocam para oeste. Errado. A placa africana, aqui está, e a euroasiática formam as montanhas rochosas. Gente, rochosas está cá nos Estados Unidos. É a localização básica. Ah, mas eu não sei onde estão as rochosas. Essa é a informação de base que você teve no seu 9º ano. E aqui nós falamos dos principais levantamentos do planeta. Isso aí você tem que... É a informação que você precisa saber. A separação da placa africana e da placa sul-americana, opa, verdade, elas se separam, estão no movimento divergente, é responsável pelo surgimento do Oceano Pacífico. Atlântico, não é? É leitura básica de mapa aqui. Letra D, que é o gabarito. O encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca formou a Cordilheira dos Andes. Exato, movimento convergente. Aqui você tem, onde eu estou passando o mouse, o dobramento. O movimento divergente entre as placas indo-australiana e euroasiática, vocês podem ver que o movimento é convergente aqui, que forma o Himalaia, não divergente. Então, na boa, não precisa de um amplo conhecimento para responder essa questão, não. É leitura do mapa. Continuando, chegamos na questão 6. Com relação à estrutura geológica do território brasileiro, assinale a alternativa correta. Opa, mais com foco no Brasil, não é isso? As bacias sedimentares representam 40% das formas do relevo do país. Bacia sedimentar não é forma de relevo. Bacia sedimentar é unidade geomorfológica. Ainda coloca, por ser a estrutura geológica mais antiga. Também não. As bacias sedimentares, os escudos cristalinos, os cráteres, são os mais antigos. Então, muitos erros aqui, né? Os escudos cristalinos são formações antigas, beleza, certo? Compostos de rochas intrusivas, pode ser. Você pode ter as rochas magmáticas, elas podem ser intrusivas ou plutônicas, podem ser extrusivas ou vulcânicas, né? As extrusivas são as que se formam com a consolidação do magma aqui sobre a superfície. As intrusivas, o magma se consolida nas fraturas do interior da crosta, o que leva a uma pobreza mineral, que já vai na canela. Nós sabemos que as áreas de maior riqueza mineralógica são as áreas de formações mais antigas, especialmente minerais metálicos, né? Então, aí já foi, como pode ser visto nos territórios do Centro-Oeste e do Nordeste. Que está errado, nós comentamos bastante sobre isso. As bacias sedimentares representam as maiores altitudes, também já foi na canela. As maiores altitudes do relevo brasileiro são antigos dobramentos, hoje bastante desgastados, formam as nossas serras e por aí vai. Então está errado. Letra D é o gabarito. A parcela correspondente aos escudos cristalinos são formações antigas, compostas de rochas metamórficas e magmáticas, datando do período pré-cambriano, ou seja, anteriores ao Éon Fanerozoico. Verdade, são as primeiras rochas do planeta. Poderia complementar aqui e colocar que são riquíssimos em recursos minerais, né? Metálicos. Letra E. A estrutura geológica do Brasil é marcada pela existência de 3 macroestruturas geológicas possíveis. Planalto. Tenho receio que alguém tenha marcado essa daqui. Planície, planalto e depressão não são macroestruturas geológicas, são unidades do relevo. São unidades do relevo. As macroestruturas geológicas são bacias sedimentares, crátons, ou escudos cristalinos, plataformas, e dobramentos. Alguns autores falam, inclusive, de dobramentos modernos, né? Dobramentos orogenéticos. Então, está errado aqui, especialmente quando exemplifica. Por que quando exemplifica? O Brasil não tem dobramentos modernos, mas tem dobramentos orogenéticos antigos. Vamos. Questão 7, uma questão bem simplesinha. Olha, e ajuda na outra, viu? Quem está atento. Em 89, Jurandir Rosa, professor do departamento da USP, com base nos estudos de Aziz Abissada, que foi o anterior, propôs uma nova divisão do território brasileiro, do relevo.
Nessa nova classificação, Ross considera como principais formas de relevo. Questão bem direta, bem simplesinha, né? Planalto, planície e depressão. Você tem um mapa lá na questão 1. Você tem um mapa na questão 1 de Jura de Ross. Na legenda do mapa tem lá planície, planalto, depressão. Essa é uma questão que você que está concorrendo lá, né? Que vai para uma seleção, não pode errar porque o teu oponente vai acertar essa daí. Não é uma questão relativamente simples, muito fácil. Continuando então, a oitava, né? As forças externas do relevo são modeladoras. Boa, 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 boa. E atuam de forma contínua ao longo do tempo geológico. Ao agirem na superfície da crosta, provocam erosão e alteram o relevo por meio de suas 3 fases: temperismo ou desgaste, né? Transporte e sedimentação. Ou seja, desgasta a rocha, transforma em poeira, desloca essa poeira e deposita em áreas mais baixas, nas bacias sedimentares. Quanto ao intemperismo, sua atuação pode ser acentuada ou atenuada conforme as características dado. Eu cheguei a colocar isso daqui na nossa aula. Elementos que interferem na dinâmica externa, na dinâmica do intemperismo. O clima. O clima mais seco predomina o intemperismo físico, o clima mais úmido, o intemperismo químico e biológico. A topografia, um relevo mais acidentado, a água escoa, produzindo sulcos, né? Tempo de exposição da rocha, solos mais jovens, solos mais maduros. Tipo de material que compõe as rochas. Cheguei a falar dos morros testemunhos, né? Se você tem um material mais resistente, ele é menos intemperizado. Todos estão corretos. Opa, desculpe. Letra E é o gabarito. Nono. Essa questão aqui é da SPSEX. Eu não coloquei, desculpe. Não coloquei a referência, né? Sobre a tectônica das placas, avalie assertivas abaixo. Professor, eu posso pegar aquele mapa anterior? Pode, tranquilamente. Se você faz isso, vai facilitar ainda mais a tua observação, a tua análise. Quando acontecem movimentos convergentes entre placas continentais, uma tende a penetrar sobre a outra, resultando em metamorfismos, terremotos e dobramentos. Beleza, verdadeiro, não é? Movimento de interpenetração e dobramento, formando os grandes levantamentos do planeta. Quando acontecem movimentos convergentes, a mesma coisa, entre placas oceânicas, ou seja, placas mais densas, uma se sobrepõe à outra. E no movimento de subdução, há formação de fossas. Toda vez que estiver uma placa oceânica com movimento de subdução, você vai ter as fossas marinhas, as maiores profundidades do relevo. Nós chegamos a comentar isso quando explicamos a formação da placa de Nazca com a do Pacífico, com a sul-americana, não é? A sul-americana dobra, formando a cadeia montanhosa, e a de Nazca faz o movimento de subdução, formando fossas. 1 e 2 estão corretos. No movimento convergente entre placas continentais e oceânicas, esse exemplo que eu dei aqui agora, a mais pesada, ou seja, a oceânica, mergulha sobre a continental, produzindo fossas marinhas e cadeias montanhosas juntos ao oceano, como na crosta da América do Sul. Perfeito, corretíssimo. 4. As bordas divergentes, ou seja, de separação, resultando do movimento de afastamento entre placas tectônicas, o magma expelido, né, separa e o magma ascende, formando cadeias montanhosas oceânicas e produzindo as dorsais marinhas. Beleza. Mais importante é a dorsal do Atlântico, né? Do norte a sul do Atlântico. As 4 aqui estão verdadeiras, só pode ser o gabarito letra E. O movimento tangencial entre placas tectônicas, chamado de bolas conservativas, está certo. Acontece apenas entre placas continentais e produz os mais intensos sismos do mundo. Isso é falso. Isso é falso, não é? Eu cheguei a comentar isso aqui. Você pode ter um movimento convergente entre uma placa oceânica e uma continental. Cheguei a exemplificar o caso da placa de Cocos, por exemplo.
Então tá errado a última e letra E é o gabarito. Talvez a questão mais difícil da prova, pela composição das assertivas, mas bastante possível de ser acertada a partir do que nós estudamos. Questão 10, deixa eu botar aqui embaixo. SPSEC também 2018. Você vê, 2018, relativamente recente e na forma ABCDE. Como eu falei, é menos habitual, mas aparece. O relevo terrestre não é estático, mas dinâmico. As constantes transformações que ocorrem na crosta são provocadas por forças endógenas e exógenas que atuam sobre o modelado terrestre. Beleza. Forças de formação e modelação, né? Sobre a ação dos agentes internos e externos do relevo, podemos afirmar que, letra A, as cadeias orogenéticas resultam de movimentos tectônicos de curta duração geológica. Olha que importante isso. As cadeias orogenéticas são os principais levantamentos, né? Movimento de curta duração, esse geológico aqui mantém a questão como certa por enquanto. Se não tivesse isso aqui, falar de curta duração, aí não é no tempo social, é no tempo geológico, né? Mas de fato, são dobramentos modernos. Que exercendo pressão no sentido horizontal, certamente muitas pessoas erraram por conta disso, pensam no sentido vertical. Não é, a pressão é horizontal, a orogenia é horizontal, mas gera os grandes levantamentos porque produz o dobramento da crosta. Originam grandes cordilheiras como a dos Andes. Corretíssimo. Letra A é o gabarito. Vamos ver porque as outras estão erradas. O intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo muito característico das regiões desérticas. Falso. Nas regiões secas de baixa umidade tem menos vida. Então tem uma menor ação do intemperismo químico e predomina o intemperismo físico. A falha de San Andreas, de novo, né? De novo ela, provocada pelo rebaixamento da placa de Nazca, e não tem nada a ver. Pega lá aquele mapa de placa, você vai ver que Nazca está no Pacífico Sul. A falha de San Andreas está lá na Califórnia. Então é errado. As planícies aluviais formadas de depósitos, de depósitos de sedimentos, detentoras de grande fertilidade, são exemplos de alteração no modelado do relevo provocada principalmente, uma questão bem difícil, uma proposição bem difícil, principalmente pelo processo de sedimentação pluvial. O erro aqui, eu cheguei a comentar isso em aula, é você saber que a planície aluvial, o material é levado pelo rio, não é? Eu cheguei a comentar as planícies tipo Loess, lá na China, eu cheguei a comentar isso, não é? Os sedimentos que são levados pelos rios. A sedimentação pluvial é chuva, gente. Plúvio é chuva, né? Pluviométrico. Então não é sedimentação pluvial. Muito difícil essa opção. O erro aqui está fundamentalmente na confusão da terminologia fluvial com pluvial, que é uma terminologia para vocês, estudantes do segundo ano do ensino médio, é uma terminologia banal, que vocês devem conhecer. Mas alguns certamente se confundem. A última palavra, né? Uma questão real da SPSEX. Letra E, a dorsal mesoatlântica resulta da expansão do assoalho oceânico. Beleza. Devido ao movimento convergente, não. Divergente entre as placas africana e sul-americana. Excelente questão. Oi, olha aqui de novo. Terceira vez que aparece, né? Você poderia utilizar esse. Mais uma questão da SPSEX bem recente, agora, 2019. A figura a seguir representa as placas tectônicas que compõem a crosta terrestre. O movimento dessas placas está indicado nas setas. Na figura são plotados alguns pontos geográficos, de 1 a 5. Então, aqui você tem a falha de San Andreas. Olha aqui, placa oceânica, placa continental e o deslocamento lateralizado, tangencial entre uma e outra. 2 é a placa de Nazca com a sul-americana, movimento convergente que forma os Andes. 3, movimento divergente que forma a dorsal atlântica. 4, da mesma forma, movimento divergente dorsal atlântica na parte norte, entre a placa norte-americana e euroasiática. E 5, movimento convergente da indo-australiana com a
euroasiática formando o Himalaia. É só você procurar onde é que ela vai aparecer agora. Vou levantar aqui. Considerando as consequências advindas da deriva dos continentes, dinâmica têcnica e da localização geográfica dos pontos, assinale a alternativa correta. Eu teria que ficar voltando, né? Eu teria que ficar voltando. O ponto 1 se refere à falha de San Andreas, é isso mesmo? Ponto 1, San Andreas, está correto. Resultado do movimento convergente. Não, aí errou. Está ali o movimento, a leitura do mapa, galera. Não precisa decorar isso, não. O ponto 2, cadê? Sim, movimento convergente de Nazca com Sul-Americana. O ponto 2 se refere à Cordilheira dos Andes. Beleza, certo. E é resultante do movimento entre as placas conservativas. Não. Não. E também não é do Pacífico, é de Nazca. Conservativa é a tangencial. Errado. O ponto 3, vamos voltar. Ponto 3 é um movimento divergente da sul-americana com a africana. Se refere à dorsal mesoatlântica, resultado do movimento entre as placas divergentes. Beleza, é esse o gabarito. C. O ponto 4, vou ter que voltar aqui. Ponto 4 lá em cima, América do Norte. Se refere à fossa abissal do Atlântico Norte. É resultado do movimento entre as placas convergentes. Não. Você pode observar que as placas são divergentes, não é? Então não é convergência. O ponto 5 se refere ao Himalaia, é verdade, e é resultado do movimento de placas divergentes. Também errado. Também errado. Então letra C é o gabarito. E a última questão, chegando ao nosso final, mais uma questão real da SpaceX, bem recente. Numa sala de aula, um professor de geografia apresentou o seguinte texto aos seus alunos. Quase todo mundo conhece alguém que tem certeza de que o pouso da Apollo 11 na Lua, assim como os pequenos, grandes passos de Neil Armstrong, foram uma farsa. São pessoas que garantem que tudo foi uma produção de Hollywood. Agora mesmo estamos diante de gente que garante que a Terra, diferentemente de todos os outros planetas e satélites do nosso sistema solar, é da verdade plana, gente. Isso é tão absurdo que eu não vou nem comentar. São os terraplanistas. É absurdo porque a gente nega toda uma história de produção científica da humanidade. Mas enfim. Mas tem gente pior que os terraplanistas. Por exemplo, a sociedade bacana que isso tem aparecido na prova da SpaceX, viu? Por exemplo, a sociedade que acredita e divulga que a Terra é oca. Tá falando que isso é mais absurdo ainda, né? E habitada. Lá estão os vinques nazistas e até uma força superior que viveria num lugar chamado Agartha, iluminado por um sol interior. Ficção, a vida real, Jornal Correio Brasiliense. Após a leitura, o professor pediu aos seus alunos que, com base em evidências científicas, refutasse a ideia de que a Terra é oca. 3 alunos apresentaram o argumento. Então, apesar de parecer aqui uma questão simples de ABCDE, de múltipla escolha, você tem 3 argumentos e você vai, considerando a estrutura da Terra, pode-se afirmar que são plausíveis apenas os argumentos apresentados. Ou seja, você vai ver quais desses argumentos são passíveis de serem plausíveis, né? Argumentos que podem ser corretos à luz da ciência. João, essa ideia de que a Terra é oca é um absurdo do ponto de vista da ciência. Por meio de sismógrafos, é possível medir a velocidade de propagação das ondas no interior da Terra. Esses estudos revelam que o interior do planeta é formado por diversas camadas, com densidade e composição de materiais variados. Lindo, João. Beleza, certíssimo. Já eliminei qualquer resposta que não tenha o João. Eliminei a B, a C somente, né? Então, João está dentro. João acertou. Carlos. Impossível dizer que a Terra é oca. Beleza, começou bem o Carlos. As evidências científicas deixam claro que a maior parte do interior da Terra é composta de uma mistura de níquel e ferro, que já foi errado. O níquel e ferro se concentram no núcleo, não é? Não, a maior parte. E não se sabe se o núcleo é líquido ou sólido. Acredita-se que o interior, o núcleo duro do planeta seja de fato sólido, onde a temperatura média é acima de 5. Então, o Carlos errou quando ele fala que a maior parte é composta de níquel e ferro e que está em estado líquido.
eu já cortei o Carlos, então não pode ser, a B e C já tinha eliminado, não pode ser a D. Será ou a A ou a E. Vai depender do José. Rimou. Como a Terra poderia ser oca? Ele faz uma pergunta na sua argumentação. Se já sabemos que os terremotos e vulcões, por exemplo, originam-se da pressão exercida pelo magma encontrado na astenosfera. Lindo! E usou o termo correto, a astenosfera. Podia falar do manto, também não estaria errado, não. Mas usou o termo correto, José está certo, o gabarito é ali. Cadê? Beleza? João e José estão certos na sua argumentação. E assim nós fechamos a correção da nossa A5, tá bem? Galera, preparem-se, a partir de agora, aqui no itinerário, nós continuamos o nosso percurso, enfrentando os conteúdos previstos na nossa programação, mas são conteúdos que aparecem no teu concurso, então continue ligado. A próxima avaliação de vocês será a A6, que é uma avaliação que trabalha com o material da base comum, não trabalha com conteúdo do itinerário. O conteúdo de itinerário continua a seguir para, por exemplo, recuperação, quem for fazer, mas principalmente na perspectiva de preparação, tá certo? Beijo grande, tchau, tchau, bom retorno a todos, espero que tenham tido um bom resultado nessa prova.